Galera, professor Geraldo Neto na área, estamos aí para dar continuidade na nossa matéria aí de servidores, agentes públicos, perfeito? E a gente está dando uma ênfase agora, principalmente no que dispõe do artigo 37 ao 41 da Constituição Federal. Conforme vocês foram percebendo aí no decorrer das nossas aulas, a gente foi batendo tópico por tópico, lá daquele item da Constituição que fala da administração pública, que ele fala exatamente de você, servidor público, amém? Vamos lá, galera. Outra coisa que eu fiz também, eu trouxe algumas súmulas, alguns julgados, eu trouxe até algumas outras legislações esparsas para melhor materializar isso para vocês, ok? Olha só, acompanha com o titio Geraldo aqui, ó. Súmula vinculante número 6, ela diz o seguinte: não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para praças prestadoras de serviço militar inicial. O que significa isso? Que aquele servidor público, né, aquele militar que é praça, o conscrito, ele se alistou, foi lá e está prestando aquele serviço militar inicial. Se ele receber abaixo do valor do salário mínimo, ele não está violando a Constituição Federal. Perfeito? Ou então aquele aluno, por exemplo, da EPICAR, aquele aluno de alguma escola dessas militares que ele fez o concurso e passou, ele recebe uma remuneração por aquilo. E se ele receber abaixo do salário mínimo, aquilo ali não vai estar violando porque ele está no serviço militar inicial. Perfeito? Vamos lá, súmula vinculante número 15, ele também diz ó, que o cálculo das gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo, ou seja, se ele recebe algum valor abaixo e ele tem um abono em cima daquilo ali, só para vocês entenderem, né? Vamos botar que o salário mínimo seja R$1.000, tá? Suponhamos aqui o nosso exemplo que ele seja de R$1.000. O salário mínimo. E o servidor, a título de vencimento, ele recebe R$800. Nota que ele vai receber um abono para poder aquilo ali chegar até os R$1.000, que ele não pode ganhar abaixo, naquela remuneração. Então, se ele tiver qualquer gratificação, qualquer adicional que incida sobre a sua parte básica, eu não vou fazer o cálculo sobre o abono. Perfeito? É isso que a súmula fala, tá? Vamos lá, dando continuidade aqui com vocês. Perfeito? E a súmula 339 do STF, ela diz o seguinte: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Perfeito? Comecei por aqui porque esse foi o último tópico que nós vimos na aula passada. Beleza? E agora a gente vai dar prosseguimento, só para relembrar você, tá? Porque senão, todo mundo que desenvolvesse um trabalho semelhante a alguém que ganhasse mais, entrasse na justiça, lá no judiciário, movesse o judiciário, e o judiciário desse algum parecer favorável em decisão judicial, dizendo não, tem que ter equiparação remuneratória. Eu teria uma decisão judicial versando sobre a remuneração. Só que você sabe muito bem que a remuneração somente poderá ser tratada por lei. Entendeu? E aí eu teria o judiciário influindo, atuando na área onde que o poder legislativo deve atuar, tá bom? Vamos lá, continuando com vocês. Servidores no exercício de mandato eletivo. Beleza? Isso daí está lá no artigo 38 da Constituição Federal. A gente tem 3 possibilidades, tá? Nesse servidor do mandato eletivo. A primeiro, a gente vai falar de cargo estadual ou federal. Depois nós vamos falar do cargo de prefeito e depois a gente fala no cargo de vereador e a diferença entre com compatibilidade de horários ou sem compatibilidade de horários, tá? Primeiramente, o que eu faço com você? Eu vou ler os 3 primeiros incisos e depois eu reproduzo eles aqui no mapinha mental para ficar esquematizado para vocês. Olha só. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, ele já deixa claro que é da administração direta, autárquica e fundacional. Ou ele está na União, Estado, Distrito Federal e Municípios, ou nas autarquias, ou nas fundações, tá bom? Eu quero deixar claro isso para você, que ele não menciona aqui o empregado público que está lá dentro da empresa pública ou sociedade de economia mista. Ele deixa claro, ele não fala administração direta e indireta. Ele fala administração direta, autárquica e fundacional. Tenha bastante cuidado, porque o examinador, ele sabe
que a gente, na hora que está lendo, a gente viu algumas informações corretas, aquele texto tende a nos convencer de que ele é correto. Aí o que acaba acontecendo? Você começa a ler, no início está tudo correto, no meio ele joga uma informação incorreta e lá no final ele fecha com uma informação correta. Ele trabalha com falsas verdades. Na hora da prova você vai estar nervoso, você fez constitucional, português, raciocínio lógico, outros ramos do direito, direito administrativo em si, estatuto. E aí você vai estar nervoso, aí você vai acreditar que de fato aquilo que você está lendo é verdade, mas não é, tem que prestar atenção, tá bom? Para não tomar uma banda na hora da prova. Outra coisa que eu digo, prestar atenção na hora da prova não é desconfiar do seu intelecto, você tem que ter o quê? Autoconfiança. Você tem que acreditar que você tem capacidade para fazer aquela prova. Show de bola. Agora, essa autoconfiança, ela não tem que ser alta o suficiente para você, isso está tudo certo, pronto, acabou e vai embora. Beleza? E não ter atenção. E nem baixa o suficiente para você marcar certo e ficar duvidando do que você marca. Tá? É até uma dica que eu dou para vocês. Marcou, você não muda. Você só vai mudar se você tiver a plena certeza de que você marcou errado. Fora isso, mantenha a primeira marcação. Tá? Vamos lá. Olha só, as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ou seja, ou ele vai ser deputado estadual, deputado federal, ou ele vai ser senador, ou ele vai ser presidente. Ele ficará afastado do seu cargo e emprego. Nota que no inciso 1, ele não menciona, ele não fala nada se o cara vai ser afastado e como vai ser a espécie remuneratória dele, por onde ele vai receber, se vai ou não escolher. Beleza? É lógico que a doutrina subentende que o quê? Nesse caso, ele vai receber pelo cargo eletivo e pronto, acabou. Tá bom? Mas aqui ele não fala nada em opção. Tome cuidado porque o próximo inciso, ele fala em opção. Então você tem que ter um cuidado com isso daí na hora da prova, tá? Mas depois eu vou botar isso aqui no quadro para vocês no mapinha mental. 2, investido no mandato de prefeito, ele será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado a optar pela remuneração. Então, nesse caso, no cargo de prefeito, cargo municipal, é facultado ele é o quê? A optar pela remuneração. Beleza? E no inciso 3 ele fala do vereador, que ele diz, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, ou seja, a regra do prefeito. Vem para cá. Em qualquer caso que exista afastamento para o exercício de mandato eletivo, o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Beleza? Então eu conto para todos os efeitos legais, menos para a promoção por merecimento. E para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Ou seja, me afastei daquele cargo, mas eu continuei contribuindo para aquele sistema previdenciário. Tá? Geraldo, eu tive certa dificuldade. Você desenha para mim? Óbvio. Vamos lá. São 3 possibilidades. As 3 possibilidades são, primeiro, o cara ocupa um cargo estadual, um cargo distrital ou um cargo federal. Estou tratando dos cargos eletivos, tá? Estadual, distrital ou federal. Lembrando, tá, gente? Nesse caso aqui, Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Estadual, deputado e governador. Distrital, deputado e governador. Federal, deputado, senador, presidente. Tá? Vou até botar aqui para vocês. Aqui eu vou botar aqui, deputado mais governador. Tá? Nesses 2 casos. E aqui eu boto presidente, deputado federal e o senador. Tá? Perfeito? Se ele foi eleito para um desses cargos, o que vai acontecer com ele? Afasta-se do cargo efetivo. E ponto. Ele não fala mais nada. Eu até vou colocar aqui no quadro, e vou escrever, ponto. Por quê?
e ponto. Ele não fala mais nada, tá bom? Porque a banca de concurso público adora fazer uma brincadeirinha, falar que ele vai escolher e tal, e não é assim que funciona, tá bom? Vamos lá, continuando com vocês aqui. Depois, ele menciona o cargo de quem, gente? Ele menciona o cargo de prefeito. Beleza? E no cargo de prefeito, o que acontece? Ele afasta-se do efetivo. Beleza? Afasta-se do cargo efetivo e opta pela remuneração. Como assim, tio Geraldo? Simples. Essa opção funciona da seguinte forma. Ou ele vai receber como prefeito, ou então ele recebe como o quê? Pelo seu cargo efetivo. Tá? Às vezes o cara ocupa um cargo que ele ganha tão bem, que ele prefere continuar ganhando pelo cargo efetivo. Tá bom? Tá? Vamos lá. E por fim, o vereador. No caso do vereador, a gente tem que fazer o quê? Tem que indagar. Há compatibilidade de horários? Como assim, Geraldo? Tem como ele trabalhar como vereador e como lá no serviço público dele? Lá no cargo efetivo? Ah, Geraldo, tem. Porra, beleza, tem como ele sim. Pô, tem, Geraldo? Tem. Se a resposta é sim, o que acontece? Ele acumula as remunerações. Beleza? Tio Geraldo. Pô, tio Geraldo. Não há compatibilidade de horários. Show de bola. O que eu faço? Se não tem compatibilidade de horários, eu aplico a regra do prefeito. Tá? Até bota aqui, ó, regra do prefeito. Tá? Se é a regra do prefeito, ele se afasta e opta. Ele vai receber por onde? Pelo cargo efetivo ou pelo cargo eletivo? Beleza? Estamos juntos? Observação que devem ser feitas para vocês. Tá bom? O tempo de serviço, ele conta para tudo, menos para o quê? Promoção por merecimento. Tá? E outra coisa, o tempo que ele tiver afastado, ele conta também para a aposentadoria, mas ele continua contribuindo para aquele sistema previdenciário vigente, perfeito? Então, fazendo essa pequena revisão com vocês. Se ele for eleito para um cargo estadual ou distrital, seja ele de deputado ou governador, ele se afasta do cargo efetivo. Ponto. A legislação não fala em opção remuneratória. Agora, se ele for eleito para o cargo também de presidente, deputado federal ou senador, mesma coisa, afasta-se do cargo efetivo e não fala em opção remuneratória. Mas se ele for eleito para o cargo de prefeito, ele afasta-se do seu cargo efetivo e vai optar por onde ele quer receber. Se ele for eleito para vereador, vão indagá-lo. Peraí, tem como ter compatibilidade de horários? Há compatibilidade de horários? Se sim, se tiver compatibilidade de horários, o que vai acontecer? Ele trabalha nos dois e recebe pelos dois. Se não tiver compatibilidade de horários, aplica a regra do prefeito, afasta-se e opta pela remuneração. Perfeito? Aperta o pause aí no seu material para você copiar isso daí do quadro enquanto eu tomo um gole d'água aqui no cantinho. Tá?
Vamos lá, galera, vou apagar, tá? Então isso daí ficou muito mole para vocês, hein? Ficou show de bola. Tá? Vamos lá. Dando continuidade aqui com vocês. Aí a gente fala aqui das 3 situações específicas relacionadas às acumulações, que eu já expliquei para vocês aqui no mapa mental, que ele fala o servidor público eleito para qualquer cargo do executivo, do legislativo, federal, estadual ou distrital. O que vai acontecer? Ele vai o quê? Se afastar daquele cargo, beleza? Sem opção. O segundo é quando ele é eleito para prefeito, e eu já expliquei para você que ele se afasta e opta, beleza? E o terceiro é quando ele é eleito para vereador, que aí ele se afasta. Peraí, e aí eu pergunto, a compatibilidade... Inicialmente eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso para você ter conhecimento, para você ter uma noção a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos, você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF? Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó, apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso. Técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.